Esse mestrado, Coreomundus, ele era a materialização do meu sonho. Ele era tudo que eu queria. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maíra Rodrigues. Eu tô aqui compartilhando um pouco sobre o meu mestrado internacional em Antropologia da Dança, que eu finalizei no ano passado. E eu queria só fazer um vídeo rápido mesmo, porque eu falei sobre a minha inscrição no mestrado, o processo de aplicação do mestrado no primeiro vídeo. E agora eu queria explicar como que esse mestrado funciona, lembrando que esses programas passam por alterações. Então pode ser que agora que você está assistindo esse vídeo, já não está funcionando do mesmo jeito. É sempre importante checar na página do programa, sabe? Mas eu quero compartilhar a minha experiência. Então, como que funciona? Esse mestrado, Coreomundus, ele era a materialização do meu sonho. Ele era tudo que eu queria. Eu queria um mestrado com bolsa, que me possibilitasse morar em mais de um país. Eu queria poder trabalhar também durante o mestrado, e o visto de estudante te dá essa possibilidade. Enfim, e eu queria morar fora por um tempo determinado, coisa que, o mestrado eram 2 anos. Então, como é que ele funciona? É assim, eu fui aprovada, e aí o mestrado, ele começa com o grupo inteiro. Nós éramos, acho que 27 pessoas. A gente começa todo mundo em Clermont-Ferrand, em Auvergne, na França, perto de Lyon. Clermont-Ferrand é como se fosse, tipo, a sede do mestrado, assim. Então a gente começa lá, a gente tem 3 semanas lá. Durante essas 3 semanas, a primeira semana é basicamente uma semana de resolver burocracias. A gente tem que abrir conta no banco, enfim, fazer uma série de coisas para resolver os trâmites burocráticos para iniciar o mestrado. E depois a gente tem 2 semanas de intensivo. É o intensivo inicial com a turma inteira junto. Esse intensivo é bem puxado, a gente tinha aula de 9 da manhã às 5 da tarde. Era a primeira vez em que eu ia morar tanto tempo fora, né? Eu já tinha passado pouco tempo fora e voltado pro Brasil. Então era a primeira vez que eu ia estudar em outro idioma, no caso era o inglês. A gente estava na França, então fora da sala de aula era outro idioma para ser falado. E entre a gente, nós éramos pessoas vindas de diferentes partes do mundo. Então, os sotaques, acostumar com os sotaques também, para mim, levou um certo tempo. Tinha um outro fato para mim que era, eu descobri a minha deficiência auditiva, eu não sou deficiente na lei brasileira, né? Eu descobri a minha perda auditiva durante a pandemia. Então era meio que a primeira vez que eu tava tendo essa vivência de estar em outro país, falando em outra língua, sabendo que eu tinha uma dificuldade um pouco maior, às vezes, de ouvir e tudo. Então isso dificultou um pouco, mas eu acho que dificultou mais no sentido de eu ficar muito nervosa. Acho que a ansiedade, o nervosismo, o medo de não entender foi pior do que a perda auditiva em si, sabe? Então a gente teve esse primeiro momento. Quando eu falo que nós éramos de diferentes países do mundo, é muito lugar diferente mesmo. Então era eu e mais uma brasileira, tinha gente do Equador, do México, da Espanha, do Zimbábue, Nigéria, Camarões, Síria, China, Taiwan, Índia, Bielorrússia, enfim. Muito diverso mesmo. A partir do momento que acabou esse intensivo em Clermont-Ferrand, o grupo se divide em 2. Então, uma parte foi para Trondheim, na Noruega, foi para onde eu fui. Outra parte foi para Szeged, na Hungria, que é perto de Budapeste. Então, a gente ficaria de meados de setembro até junho do ano seguinte. Tipo, quase um ano nesse primeiro país. Durante esse tempo, então a gente chegou lá em setembro. Em janeiro, o grupo da Hungria veio fazer um intensivo na Noruega. Então a gente hospedava os colegas e a gente foi fazer um intensivo em motion capture, quando você coloca aqueles negocinhos assim para capturar o movimento e fazer um robozinho, sabe assim? E depois, em abril, a gente que estava na Noruega ia para a Hungria para fazer um intensivo lá de 2 semanas. Nesse período a gente aprendeu, era um intensivo em lab notation, notação em dança. Sabe partitura de música? É tipo isso, para dança. Então a gente aprendeu o básico da lab notation. Depois desse período, em junho, de junho até final de agosto, era o período que a gente tinha para desenvolver o nosso trabalho de campo. Então cada pessoa escolhia aonde ia fazer o trabalho de campo. Alunos bolsistas não podem voltar para o seu país de origem, essa é a única regra. E eles têm alguns países em uma lista que o seguro de saúde não cobria. Isso depende de conflitos internacionais, depende de muitas coisas, né? Então essa lista muda com o passar do tempo também. Então você tinha que escolher onde você ia fazer o seu trabalho de campo, o que era o seu trabalho, e você tinha esse período de 2 meses, 2 meses e meio para desenvolver. Depois, em setembro, todo mundo se encontrava em Clermont-Ferrand, na França, de novo. A gente ficava lá até dezembro para fazer mais um semestre na faculdade sede, e era o semestre mais pesado do mestrado,
porque a gente tinha aula de 9 da manhã às 5 da tarde, mais uma vez, durante praticamente o semestre todo, e a gente tinha muitos textos para entregar. E eram textos que iam ajudar a gente na construção da nossa dissertação. Então eles iam facilitar a nossa vida, eles poderiam ser utilizados depois como parte da dissertação. Mas era pesado porque a gente tinha aula o dia inteiro e acabava a aula, você tinha que estudar, tinha que ir à biblioteca, tinha que escrever. Enfim, era bem puxado mesmo. Depois de janeiro até julho é quando a gente vai para Londres, e em Londres a gente escreve a nossa dissertação. A gente tem um volume menor de aulas, bem menor de aulas, para poder ter mais tempo para escrever a dissertação. Nesse programa, você não entra com o projeto pronto, você constrói o seu projeto ao longo do mestrado. Então, a data limite para apresentar o projeto é tipo maio do primeiro ano. Então, começa em setembro, em maio você tem que apresentar o seu limite para apresentar o seu projeto. O orientador não é você que escolhe, então todo mundo apresenta os seus projetos para todos os professores, é uma videoconferência com o pessoal da Hungria e da Noruega, com todos os professores, a gente apresenta os nossos projetos e aí depois eles enviam pra gente uma lista com quem vai ser orientado por quem. E aí a gente entrega a nossa dissertação em junho. Em julho existe uma cerimônia é como se fosse a nossa graduação, assim. Nessa cerimônia tá o grupo todo. Eu falei que em setembro a gente vai para Clermont-Ferrand, na França, é o grupo todo junto. Depois em Londres, de janeiro a julho, também é o grupo inteiro junto. E aí em Londres, em julho, a gente tem uma cerimônia, que é como se fosse a nossa graduação. Nessa cerimônia, eles entregam pra gente 3 cópias impressas da nossa dissertação. É muito legal esse momento de receber essas cópias. A gente recebe um diploma simbólico, que é um certificado de comparecimento ao mestrado, mostrando que você concluiu o ciclo, mas ainda não é o diploma. O diploma demora muito para chegar, inclusive. Eu ainda não recebi o meu. Não sei quando vou receber. E basicamente é isso. Ainda quero falar um pouco mais sobre o conteúdo mesmo do curso, mas se ficar muito grande ninguém vê, né? Então tem que ir partindo as coisas assim. Então logo eu volto para falar um pouco mais. Se tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa sobre esse mestrado, é só dizer, se eu souber eu respondo.